Olá, nós vamos conversar hoje sobre as questões 234, 235 e 236 do Livro dos Espíritos. E pedindo aí, aos guias amorosos da cabana do mestre Antônio de Aquino, aqui representada pelo Jorge e por Dona Pedrita, para nos auxiliar. Então, mundo transitórios, esta é a questão. Em princípio, eu achei que fosse algo sobre a transitoriedade dos mundos. Os mundos sofrem um processo evolutivo, por isso transitório. Vão ficando aptos a receber os espíritos conforme o estágio evolutivo de ambos. A Terra foi primitiva e os espíritos encarnados condizentes com estas condições. Provas e expiações é o atual estágio da Terra e os espíritos aqui encarnados condizentes com essa situação, com esse processo evolutivo. Aí, falar um pouquinho rápido sobre as graduações dos mundos, né? Então, assim, os primeiros são primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos, celestes ou divinos. Então, os espíritos evoluem durante as reencarnações sucessivas e progressivas e podem encarnar em outro planeta se o seu estágio evolutivo não for condizente com o último planeta que encarnou e faz jus a um mundo mais evoluído ou menos evoluído. Os planetas também cumprem seus ciclos e se adequam aos espíritos mais evoluídos. Os espíritos que não se enquadrarem nesse novo estágio irão reencarnar em outros planetas condizentes com as suas condições evolutivas. E aí não tem nada de castigo, é a justiça divina. E é mais uma oportunidade para poder evoluir. A Terra está em processo de transição de provas e expiações para regeneração. Os espíritos que tiverem sua última encarnação na Terra e não tiverem condições evolutivas para habitar em um planeta de regeneração, se for esse o caso, da Terra, irão encarnar em outro planeta. Bom, foi isso que eu achei no primeiro momento, sem ler as questões. Então vamos lá às questões. Mundos transitórios. Questão 234. Pergunta Kardec. Há, de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E aqui um parêntese rápido. O Bernardo falou sobre espíritos errantes no último vídeo dele. Resposta dos espíritos. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundo que lhes pode servir de habitação temporária. Espécies de bivaques, acampamentos provisórios. De campo onde descanse onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos a que elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menos bem-estar. Bem, num primeiro momento eu fiquei confuso. Eu não conhecia ou não lembrava dessa questão do livro dos Espíritos. E me pareceu genérica demais, né? Aí, destinado aos seres errantes. Servir de habitação temporária. Mas não é sempre temporária? Ou o tempo de permanência é muito curto nesses mundos transitórios?
onde descanse de uma demasiado longa erraticidade. Confesso que essa frase eu tive que ler algumas vezes para poder entender. Posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos. Mas todos os mundos não são assim. Aí lendo, relendo e pesquisando, eu entendi que não é transitório no sentido evolutivo de um estágio a outro, como de provas e expiações para a regeneração. É temporário como habitação temporária. Quer dizer, é transitório como habitação temporária, para descanso de uma longa erraticidade. E aqui só para lembrar, né? Erraticidade é um estado espiritual ou uma condição de existência onde os espíritos desencarnados passam durante o espaço entre uma encarnação e outra. Seres errantes. Seres errantes são espíritos na erraticidade. Ser errante não é obrigatoriamente um ser inferior ou um ser que erra, pois existem em todos os graus evolutivos. Que também os mundos transitórios não são mundos inferiores. O espírito não está encarnado no mundo transitório. Ele estará, muito provavelmente, ligado ao mundo onde viveu a última encarnação. Mundo transitório teria, nesse detalhe, semelhança com as colônias espirituais iguais ao nosso lar. Porém, nas obras de Kardec não existem referências sobre colônias espirituais. Por isso, assemelham-se às colônias espirituais. 234A. Kardec pergunta: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? A resposta dos espíritos: sim. Os espíritos que se encontram nesse mundo podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bando de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Aí surgem os questionamentos para a gente poder entender o que os espíritos falavam para Kardec. O espírito sabe aonde deve ir ou ele é encaminhado? Refazer as forças? O espírito tem assistência das falanges de saúde para o refazimento das suas forças? Pode deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Quer dizer, muito provavelmente ele é encaminhado, né? Não tem como ser diferente. Refazer as forças não é só recuperar a saúde do perispírito, é também entender o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. É dar uma aprumada, né? Ter um norte. Questão 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem. E outro parênteses, o Bernardo fala isso no vídeo dele anterior, né? Que os espíritos progridem mesmo não estando encarnados, né? Mesmo estando na erraticidade. A resposta dos espíritos: certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem.
Então, assim, objetivo de se instruírem e obter permissão para outros lugares melhores em busca da perfeição, né? Então, existe um aprendizado sistemático e metódico, com objetivo traçado. Também uma organização e uma multiplicidade de tarefas que visam buscar a evolução espiritual. Questão 236. Kardec. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetualmente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Condição temporária. Meramente temporária. Então, no futuro, terão encarnações. Letra A da questão 236. Kardec. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é nele a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Estéril como nós entendemos. Não precisam da matéria que nós conhecemos. Não são destinados às reencarnações. Também aí se assemelham às colônias espirituais. Letra B da questão 236. Kardec. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Espera aí que eu... São estéreis transitoriamente. Também transitória a condição de estéril, como já foi a Terra. Os mundos dessa categoria, letra C da questão 236, Kardec. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. É interessante essa curiosidade de Kardec, né? Querer saber sobre belezas naturais. Não existem as paisagens que nós conhecemos. Beleza da imensidade deve ser o céu de noite, de dia, né? E outras coisas que podem ser vislumbradas nesses mundos. Letra D da questão 236. Sendo transitório o estágio de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número dele? Aí os espíritos respondem, já pertenceu. Aí a letra E da questão 236, aí Kardec pergunta, em que época? E os espíritos respondem, durante a sua formação. Então, assim, em que estágio estavam os espíritos que habitaram a Terra nessa época, não é mencionado. Curioso saber que a Terra teve uma população só de espíritos desencarnados, que foi refúgio de almas que necessitavam de acolhida para o refazimento de suas forças e também apoio para continuar na busca pelo progresso espiritual. Aí Kardec dá o seu parecer, né? Fala sobre termina a questão, né? Aí Kardec diz, nada é inútil em a natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado.
a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessões dos séculos que se passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual, então, a utilidade dos demais? Telosia é Deus feito unicamente para nos recriarem as vistas? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as obras, inadmissível, desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia de existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoado de seres vivos, apropriado a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Legal, né? Realmente é um absurdo achar que a Terra é o único lugar habitável do universo. Não faz sentido. Mas Kardec não fala propriamente dos mundos transitórios. Ele fala que não existe nada inútil na criação de Deus. E fala da Terra quando foi um mundo transitório. E Kardec termina dizendo em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Na verdade, né, os espíritos naquela ocasião não deram muitas informações a Kardec sobre mundos transitórios. E Kardec, né, acaba dissertando sobre a não possibilidade de inutilidades na criação de Deus. E que esses mundos acolhem seres sem as nossas necessidades. Assim, sabemos que a obra kardeciana abrange muitos assuntos, mas não foi possível falar de tudo, por diversos motivos, provavelmente. O umbral, da maneira que o André Luiz falou, não tem nas obras de Kardec, assim como não tem referência às colônias espirituais, como o nosso lar. Os mundos transitórios têm algumas semelhanças com as colônias espirituais. É óbvio que eu não estou questionando nem Kardec, nem o Chico. Muito pelo contrário, reverencio e respeito ambos. O Chico, inclusive, é o contemporâneo que eu mais admiro. Eu, Jaime. Diz Kardec: nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte.
pode não existir a vida que nós conhecemos, mas existe vida e utilidade sempre. E Kardec diz mais: tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recriarem à vista? Não que não mereçamos, né, o visual deslumbrante que temos, mas unicamente para recriar as nossas vistas? Não, não, definitivamente não, com certeza não. E para terminar, citar o Cristo, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. É isso. Obrigado. Valeu.